Muito bem, esse é o programa Comando da 7. Eu estou recebendo aqui o dentista, cirurgião da odontologia, o Fernando Rairan. Ele, inclusive, tem a experiência já, não só no trato da saúde bucal, mas também, é evidente, está acoplado à própria condição de saúde das pessoas, né? É muito importante cuidar dessa saúde bucal. E aí está o Fernando Rairan, que vai conversar com a gente aqui no programa Comando da 7. E inclusive já os ouvintes mandando algumas questões para serem colocadas. Bom dia, Fernando, é um prazer recebê-lo aqui no programa Comando da 7. A saúde bucal é fundamental, porque a partir dali é que Deus sabe como cuida-se do resto da saúde. Bom dia. Bom dia, Said, bom dia, Luther, bom dia a todos os ouvintes. É isso mesmo, a saúde, como todos já conhecem, começa pela boca, né? Uhum. Então, a partir daí, todo o nosso organismo começa a funcionar. Então, cuidar dessa saúde, prevenir problemas bucais é importantíssimo para o nosso bem-estar, né? Que começa por aí. Agora, esses cuidados também começam na infância, né? Porque as pessoas deixam falar, não, vou deixar para depois. Isso não tem como. Sim, desde a primeira infância, a partir do momento que está iniciando o nascimento dos primeiros dentinhos ali, por volta de um ano e meio, começou a incomodar ali a gengiva, os dentes erupcionando. É interessante já levar o dentista de confiança para acompanhar esse crescimento. Muitas vezes os bebês, as crianças têm febre por conta da inflamação dessa gengiva, que o dente está ali rompendo mesmo esse tecido. Então é importante a gente acompanhar próximo para orientar os pais também. Nem todos os pais têm o conhecimento suficiente para esse cuidado, né? Então tem que ser feita a higienização, assim como após o amamentamento, né? O aleitamento. Então tem que ter esse cuidado. Esse cuidado. Porque muito antigamente iam trazer, é dente de leite, deixa pra lá. Quando cair, a gente... Vai cair, então deixa, né? Mas aí o que acontece? As crianças sentem dor também, né? Então vai ficar incomodando, vai cariar, vai criar uma cavidade ali. É uma doença instalada que ela tem que ser solucionada. Não tem como deixar o dente, por ser de leite, que vai trocar, demora trocar. Então tem que ser resolvido quanto antes. A cárie é uma doença, né? Tem que ser tratada assim, dessa forma. É uma doença multifatorial que a gente diz, né? São vários fatores que acontecem e acometem a cárie. A cárie, ela vai provocar uma cavidade no dente, destruindo esmalte, destruindo dentina, até atingir a polpa do dente. É como se fosse, a gente fala que é o coração do dente. E aí isso causa dor. Então a cárie, ela tem que ser removida por inteira, com técnicas estudadas, com evidência científica para resolver esse problema e evitar, na verdade, ter um canal que vai sentir mais dor, né? Antigamente tinha a questão, o dentista era muito distante, né? O povo da roça falava, vou ali distrair um dente. E era o comum falar, vamos resolver o problema retirando, né? Hoje em dia avançou bem, né? Sim, a gente fala que antigamente essa era a solução, né? Então a pessoa tá com problema, tá sentindo dor, vou extrair, vou arrancar meu dente, né? Hoje em dia não é mais assim. A gente tem tecnologias, a odontologia evoluiu muito para a gente fazer de tudo para salvar o dente. A estrutura natural é melhor a gente conservar. Então hoje em dia é mais conservador do que tratativa, né? Então sempre extrair o dente porque era a única solução que tinha. Às vezes até sem anestesia, né? Muita gente da roça, então era muito dolorido, isso criava muito trauma. Até hoje tem esses traumas, né? Dos nossos avós que falam, eu arranquei todos os meus dentes. As pessoas usavam dentadura, né? Porque era a solução que tinha. Hoje a gente consegue tratar os problemas sem ter que extrair. Então fazendo restaurações, fazendo tratamento endodôntico, que é o canal. Se em um tipo caso tiver que extrair o dente, a gente tem que extrair e fazer um implante, tem que reabilitar, porque um dente ausente, ele provoca outros problemas. Os outros dentes, eles vão entortar, então eles vão querer equilibrar essa ausência desse dente que foi extraído, então vai mudando toda a arcada, toda a oclusão do dente. Então é sempre importante a gente reabilitar depois de uma extração. Lembrando desse passado, me lembro que nas roças as pessoas saíam de casa em casa e levando aqueles instrumentos lá para
retirar os dentes das pessoas e fazer aquela fila enorme, né? Era um evento, né? Mas não deve ter boas lembranças, né? Provavelmente deveria ser um pouco traumático se a intenção era somente extrair, arrancar. Hoje ainda bem que evoluiu, né? Ainda bem, não, hoje em dia faz fila para cuidar, para fazer limpeza, para fazer uma avaliação. As pessoas estão um pouco mais bem orientadas em relação a isso, que é melhor prevenir do que remediar, né? E o custo também ficou em relação a... Porque era difícil o acesso, porque o custo também era alto e o profissional, o cirurgião dentista, o dentista eram raros. Não, tinham poucos dentistas, né? Era muito caro e se tornava inacessível. Hoje em dia é muito acessível. Então os custos diminuíram, né? Então a gente consegue atender o maior público, a maior população, mesmo que seja a população mais carente. Essas pessoas têm acesso hoje à odontologia de qualidade, com custo baixo. Ok. O que chega mais lá no consultório, doutor Fernando? Na verdade, todo tipo de tratamento, né? Eu sou muito a favor da prevenção. Então eu gosto de sempre passar essa mensagem de que é importante você se cuidar, fazer a avaliação, né? Mas chega gente que já chega com muita dor, né? É até triste um pouco isso, porque a pessoa espera acontecer um problema maior para procurar o dentista. Então tem gente que chega com abscesso, um pouco já inchado, e a gente tem que tratar isso imediatamente para a pessoa não ter um problema maior, não evoluir. Então, muita dor, então a gente tem que aliviar a dor ali nesse momento, sempre evitando a extração até o último caso, né? Mas chega também os casos bons que a gente fala, né? Quer fazer um clareamento, a parte estética, né? Quem já está com a saúde instalada. Então, tem a reabilitação com facetas também de porcelana, que hoje em dia está em alta, né? Muita gente querendo melhorar o sorriso. Então, feito essa parte da estabilização da saúde, né? A gente fala de adequação bucal, aí a gente pode partir para essa parte de estética, que é clareamento, alinhamento com aparelhos ortodônticos. Hoje em dia, antigamente também, os aparelhos eram aqueles metálicos, né? Bem prata que tinha. Hoje a gente usa muito alinhador ortodôntico invisível, como se fosse placas que elas vão fazer o alinhamento do seu dente, do seu sorriso, sem ter que ter aqueles brackets, aqueles ferrinhos machucando ao lado. Então evoluiu muito em relação a isso também. E tem agora uma lente também que coloca nos dentes, né? Isso, Como é que funciona isso? Tem muita gente que chama de lente pela espessura. É uma lente muito fina de porcelana. Então ela vai fazer um micro desgaste, a gente chama para deixar um pouco mais abrasivo o dente, para depois vir cimentar essa faceta em cima do dente. Fica bem bacana. Dá uma estética bonita, estética, né? Bonita demais. Tem uns que dão os dentes bem claros, outros os dentes mais escuros. A gente tem que ter um bom senso em relação a isso também. Tem pacientes que adoram, falam, não, eu quero bem branco mesmo. A gente respeita a opinião do paciente também, mas a gente tenta deixar uma naturalidade, né? Deixar como se fosse um dente normal mesmo. Mas tem gente que gosta do dente bem claro, branco, né? Aquele... você sorri assim, parece que fica disforme. Tem um Firmino que ele ficou famoso por isso, né? Jogador, que ele fez o dente muito branco mesmo, e aí chama muita atenção. Então tem gente que gosta desse tipo de cor, né? E aí, bom, vai pro gosto do freguês, né? Aqui a Sandra está perguntando qual a idade para fazer implantes. A idade é a partir dos 18 anos, que finaliza o crescimento, né? Você já pode fazer o implante. Se você perder os dentes antes disso, espera completar os 18, faz os exames ideais que precisa fazer, que é a panorâmica, né? Uma radiografia panorâmica da boca toda, faz a tomografia, pra gente ver se o osso já tem uma densidade óssea ideal para fazer o implante. Então fez o implante, você tem que aguardar um tempo, no mínimo de 45 dias, para ver se já houve osso-integração entre o implante, que é de titânio, material biocompatível, para poder instalar já a coroa e reabilitar totalmente. Hoje em dia tem esse material que é muito mais prático, né? Do que antigamente era um negócio meio violento. Antigamente
quase não tinha poucos implantes, então você tinha que fazer ali uma ponte fixa. Então você perdeu um dente, você acabava perdendo mais 2, que seriam os pilares para fazer essa ponte, né? Então eu só ia perdendo mais dentes, porque ia aumentando isso aí. Então o implante você vai trabalhar somente na área que você perdeu os dentes. Ok. O Carlos está perguntando sobre o caso de prevenção. As crianças, nós falamos aqui que tem que ter os cuidados, né? Principalmente com a escovação das crianças. Sim, escovação. Hoje em dia tem em algumas escolas as orientações de como escovar, técnica de higiene oral, né? Então a criança tem que ser orientada como fazer a escovação corretamente, sobre o uso do fio dental. Quem faz isso são os responsáveis, né? São os pais. E a gente costuma dizer que até os 12 anos de idade, quem é responsável pela escovação dessas crianças são os pais. Então eles não têm a coordenação motora ideal para fazer uma higienização correta, né? Para escovar todas as regiões dos dentes. E antes disso, quem faz são os pais. Então, a partir daí que as crianças conseguem higienizar sozinhas, sem orientação, sem ter um acompanhamento. Antigamente tinha uma questão de usar flúor, né? Sim, o flúor. Nas escolas ainda. Flúor, ainda tem essa aplicação tópica de flúor. O flúor ajuda muito ele cria uma barreira ali para proteger os dentes, né? Equilibra o pH da boca também. Então protege bem o esmalte. É como se fosse uma película que faz ali. É importante na prevenção também de outras doenças. A Thelma está perguntando se tem um dente ciso e ela não incomoda, se é necessário retirar ou quando tem que retirar. Sim, os sisos, eles são um processo de evolução também. Tem gente que até nasce sem os sisos, né? Cresce e os sisos não erupcionam. Se o siso está totalmente erupcionado, bem posicionado, e o paciente consegue fazer a higienização correta com a escova e com o fio dental, consegue acompanhar isso sem a necessidade de extração. Mas se ele está mal posicionado, dificulta a higienização, às vezes ele está ali semi-incluso ou totalmente incluso, pode causar um problema nos outros dentes ou na arcada. Então aí tem a indicação para a extração. Se começa a incomodar, tem uma gengiva ali inflamada, às vezes parece que a garganta está inflamada também, vai causando uma pericoronarite. Então aí é necessário fazer os exames e é indicada a extração. Assim. Ok. Aqui não colocou o nome, né, Luther? Esse aqui. Sente muita sensibilidade nos dentes, frio e quente. E como é que resolve isso? Sensibilidade dentinária é um problema comum na população hoje em dia. Às vezes até por conta de pastas, cremes dentais muito abrasivas. Então as escovas médias e duras também, com a escovação feita com muita força. Então isso vai desgastando o esmalte do dente. Isso causa sensibilidade. O esmalte é que protege. Então a sensibilidade a gente consegue evitar fazendo os exames corretos. Tem que ser feita uma avaliação. Então às vezes o próprio flúor, como foi dito, ele ajuda a diminuir essa sensibilidade, porque fortalece a matriz orgânica ali do esmalte. E a prevenção. Então existem cremes dentais indicados para cada tipo de sensibilidade também, produtos que a gente aplica dentro do consultório, dentro da clínica, para diminuir essa sensibilidade. Né? Porque outro dia eu vi no local uma pasta de dente, né? Antigamente chamada dentifrício. Uma pasta de dente com carbono, uma coisa assim, escura. Hoje em dia tem muito isso na internet, né? Esses cremes dentais com carvão, com carbono, com esses, e acaba sendo muito abrasivo. Então existe um limite de abrasividade que esses cremes dentais são autorizados pela Anvisa. E tem alguns cremes dentais vendidos na internet que passam desse limite e acabam causando problema, aumentando a sensibilidade. É por isso que é bom a orientação, né? Chega lá o doutor Fernando, me orienta aqui, qual tipo de pasta de dente que eu posso usar. Exatamente, tem que ter orientação, avaliação correta do profissional para não fazer besteira com a própria saúde. É fácil não. O Vander está perguntando sobre se tem cuidados para as crianças, quais os cuidados na terceira idade, quando a pessoa chega na... Isso, a terceira idade, ela é a melhor idade, né? Melhor idade. Então a terceira idade ela tem que ter
os mesmos cuidados que a gente tem a vida inteira, né? Então, desde ali do nascimento do primeiro dente até a pessoa que conseguiu conservar esses dentes aí na terceira idade, a gente tem que ter essa prevenção, tem que fazer o acompanhamento, higienização, profilaxia sempre, no máximo de 6 em 6 meses. E com a terceira idade vai acontecendo uma perda óssea natural. Então, os pacientes que vão tendo essa perda óssea vão perdendo um pouco mais de osso, um pouco mais de gengiva, né? E pode ter alguns problemas sistêmicos associados também. Então a gente tem que fazer acompanhamento próximo desse paciente para evitar perdas de dentes, né? Precoce. E porque a questão de implante também com perda óssea não fica comprometido, ou pode ter preenchimento? Compromete. Então, se a pessoa perdeu o dente e também está perdendo osso na terceira idade, possivelmente tem um impasse aí para fazer o implante. Então pode ser que a gente tenha que fazer um enxerto ósseo para criar uma altura óssea ideal para reabilitar com o implante também. Eu vi uma reportagem falando sobre que estavam usando o preenchimento com Botox. Botox, hoje em dia existe uma especialidade da odontologia, a harmonização orofacial, né? Tá em alta isso aí. Faz o Botox para relaxar os músculos, né? Às vezes a pessoa que tem um bruxismo ali no músculo masseter, que é a região da bochecha ali, por conta do apertamento, aplica esse Botox, um Botox terapêutico, para aliviar esse músculo que está ali hipertrofiado, causando injúria. E existe também, né, o Botox para dor de cabeça, para cefaleias e tudo, preenchimento com ácido hialurônico, caso de olheiras, bigode chinês, vai mais para a parte estética, né? Da harmonização, que hoje em dia tá muito alta, todo mundo procurando isso aí, faz a harmonização facial, né? Agora, o problema é que muita gente tem dor de cabeça devido a problemas no dente, né? Nos dentes, né? Tudo reflete, tá tudo ligado. A gente tem inervação toda aí no nervo trigêmeo, que é o principal nervo da cavidade bucal, que tem a ramificação oftálmica, maxilar e mandibular. Então, às vezes a pessoa tá com um problema ali no dente, na boca, acaba sentindo uma dor de cabeça, parece que é dor no ouvido. Então tem que ser feita uma avaliação bem feita para descobrir de onde que tá vindo essa dor. Ok. Bom dia, tenho um filho de 3 anos, ele queixa de dor nos dentes. Posso arrancar o dente? Bom dia, tenho um filho de 3 anos. Abraço, doutor Fernando. Certo. O ideal é avaliar, né? Tem que ver por que ele tá sentindo essa dor. Se já tá na hora normalmente 3 anos os dentes estão começando a erupcionar, começando a nascer. Então ainda não tá no momento de arrancar. Tem que ver o que tá acontecendo para não fazer uma coisa precipitada. Mandando um abraço para todo mundo da Clínica Central Sorriso. Lá que você lá na clínica sua, né, Fernando? Isso. Um abraço para todo mundo de lá, então. Lucas Ribeiro, aqui Wanderson, dentes quebrados para emendar, qual o melhor modo? Dentes quebrados para emendar? Tem emenda do dente. Então, existem a possibilidade, se você se fraturou um dente e tem esse remanescente dentário, você consegue conservar ele. Então é importante falar isso aqui. Fraturou um dente, pode ser de criança, de adulto, tem um pedaço do dente, consegue um copinho com um pouco de leite, um pouco de soro fisiológico, um pouco de água, leva pro dentista para ele tentar recolar esse dente. Vai ter o esmalte do dente ali. Mas se você perdeu esse pedaço do dente, é feita uma resina, é feita uma porcelana para reabilitar esse pedaço que foi fraturado mesmo. Aqui mandou também aqui que falou que quebrou o dente, colocou num copo de leite e levou. Isso, porque aí tem é o espaço ideal, né? Que tem cálcio, que tem mais parecido com a matéria orgânica do esmalte do dente também. Bom dia. O pessoal do Disque Cerveja está mandando um recado aqui falando se o implante dentário ele tem um valor alto, existem opções? Hoje em dia não é um valor mais alto, viu, Said? O implante barateou muito, o custo é bem acessível, as formas de pagamento também são mais fáceis, parcelamento e tudo, então a gente facilita muito para que a pessoa consiga fazer o implante
de forma barata. E também o custo-benefício, né? Exatamente. O benefício não é todo mundo que pode fazer implante, mas a gente consegue facilitar isso. Mas não é todo mundo também que quer uma prótese, uma estrutura metálica muito grande, que são as próteses parciais, removíveis, né? Às vezes nem sempre fica como todo mundo quer, né? É um tratamento que a gente chama de provisório até ter o tratamento definitivo, que é com implante. Com implante. E isso é acho que um advento bem interessante para a sociedade. Com certeza. Porque não é só a autoestima também da pessoa, né? O valor da saúde dela também, que está embutido. Sim. Tudo está embutido aí. Tá embutido. Então, além da estética, que a pessoa vai ficar, a autoestima, a qualidade de vida, né? A gente fala que o dente é feito para isso. É para mastigar. Então, se você tá faltando ali, já vai dificultar. Como é que você vai se alimentar, né? Se tá faltando algumas coisas, a pessoa já fica um pouco mais tímida, já fica um pouco mais com vergonha, às vezes deixa de comer alguma coisa que ela gosta, porque tá faltando dente, porque tá sentindo dor. Então, mexe muito com tudo isso. Com a autoestima das pessoas, né? E também eu tinha uma amiga que ela tinha um problema e doido para resolver, e com medo de dentista, terrível. É comum, né? A gente tenta criar um ambiente para uma experiência melhor para o paciente, né? Todo mundo tem medo, são alguns traumas, medo de agulha, né? Medo do barulho, do motorzinho. Então, hoje em dia a gente faz de tudo, até para as pessoas que têm pouco acesso, para que ela tenha o melhor atendimento possível no consultório odontológico, na cadeira do dentista. Então, até aquelas pessoas que nunca foram bem tratadas em nenhum momento, em nenhum lugar, a gente quer que ali, naquele momento, seja o melhor atendimento possível que essa pessoa já teve na vida, porque ela está com um problema, ela foi ali, não foi de curiosidade, e a gente quer que ela tenha essa experiência muito, muito boa, maravilhosa, a melhor experiência possível, para que ela perca esse medo. Então, mude esse paradigma de... Isso é reconhecida, né? Ter o valor, né? Exatamente. Isso é importante demais. Aqui tem uma outra pergunta que fiz tratamento. Uma placa de bruxismo que ajudou muito para tirar as dores. Fez um tratamento com você lá. Uma placa de bruxismo que indicou, ajudou muito nas dores no maxilar. Tem uma placa, né? O bruxismo hoje em dia é comum também, porque por conta de estresse, né? Pandemia balançou muita gente, né? Aumentou muito o número desse estresse, a gente às vezes sem perceber, às vezes no trânsito, no momento que tá fazendo alguma coisa um pouco mais concentrada, você tá apertando os dentes, você tá rangendo os dentes. Então a placa miorrelaxante é uma das formas de tratamento que a gente tem pro bruxismo, que ela evita o desgaste dos dentes. Então você não vai ter as pontas das cúspides dos dentes, né, dos caninos, dos pré-molares, dos molares desgastadas. Tem gente que fica com o dente retinho ali, é um sinal já do bruxismo. E existe a placa miorrelaxante de silicone, de acetato, dependendo de como o paciente vai se adaptar melhor com essas placas. Protege muito. Protege os dentes, protege a articulação temporomandibular também. Então é sempre indicada nesses casos. O Carlos mandou aqui falando que ele... Alberto mandou falando que ele está com... Os dentes dele são separados, ele fica incomodado de vez em quando. O dente separado a gente chama também de diastema. Existe a famosa Madonna, que ela tem um diastema entre os incisivos centrais, né? Tem gente que acha um charme e tudo, bonito, mas a gente consegue resolver isso com aparelho ortodôntico. Então vai fechar esses espaços que às vezes incomodam esteticamente, principalmente, né? E também com resinas, facetas em resinas que a gente consegue. Eu não quero usar o aparelho vai demorar muito tempo. Suponhamos que não quero usar o aparelho durante 1 ano e meio. Então a gente consegue fechar esses espaços com resina. Então vai fazendo a anatomia do dente ali todo, fazendo um formato do dente, vai fechando esses espaços. Ficou um sorriso bem harmônico mesmo. Aí fica bonito. Tem saída, né? Tem saída. A pessoa tem que ir lá e resolver o problema, não pode deixar passar, isso, né? Aí. Fica, às vezes, sofrendo ou então enfrentando esses problemas, né? E às vezes achando que não tem tratamento. Não tem tratamento, né? Tem muitas possibilidades de tratamento. Com aparelho, com resina, com porcelana. Sempre a gente consegue melhorar.
Tanto a estética como a saúde, sempre. E tem que cuidar mesmo, né? Tem que cuidar. Protela. Isso. Deixa para depois e deixa depois para te custar caro. Pode custar caro, a gente fala isso. O tratamento, o diagnóstico inicial, ele é mais fácil de ser tratado e o custo é menor. Então, se isso vai prolongando por muito tempo, o diagnóstico é mais difícil de ser tratado, a doença é mais difícil de ser tratada e o custo pode ficar mais alto. Então, quanto antes essas pessoas forem ao profissional, ao dentista, para cuidar, para resolver esse problema, vai ser mais barato e vai ser mais fácil. Prevenção mesmo, né? Prevenção. Isso tem que ser, essa cultura tem que ser muito difundida nas pessoas, que prevenção é sempre melhor. E não só na saúde bucal, mas prevenção de maneira geral na vida, né? Na saúde, exatamente, na saúde bucal, na saúde geral. Todo mundo que prevenir vai, com certeza, colher bons frutos. Aí, eu quero mandar um abraço do doutor Lindo, né, Batista, o doutor delegado, foi delegado de polícia há muitos anos aqui. Exatamente, mandou um abraço também. Seu tio, né? Sim. E o coronel Godinho, meu amigo, um abraço forte para vocês aí. E o pessoal da Clínica Central Sorriso, lá que tá o doutor Fernando Rairan, pode procurar ele lá, 32210034. Exatamente, lá na rua São Francisco, 336, no centro. Ok. Cuidar da saúde bucal, viu, gente? Importante. Fernando, obrigado por você ter vindo aqui no programa Comando da 7. Said, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa primeira hora do dia. Agradeço muito pelo convite a todos e deixar o recado para todo mundo, esse bate-papo que a gente teve, né? Que é muito importante a gente cuidar, prevenir e que todos os pacientes possam ter acesso ao tratamento de qualidade, com a melhor experiência possível no dentista, sem trauma, sem medo, e para ter um sorriso confiante, um sorriso que possa espalhar isso depois desse momento que a gente passou aí. Bom demais. Nós estamos falando para toda a área rural também aí, o pessoal das cidades circunvizinhas. A gente está no YouTube também, depois vocês podem acessar a entrevista com o doutor Fernando. E esse é o programa Comando da 7. Pop 95. Participe do Comando da 7 pelo WhatsApp 999702622. YouTube Cola na Pop e no Facebook. Pop 95 Educadora, 8:20. Feliz 2020.